Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé, compreensão do que está acontecendo nesse tempo e percebermos os sinais para que nós possamos caminhar com clareza, entendendo realmente os propósitos de Deus, a sua vontade para as nossas vidas. Quer conhecer a Deus? Então conheça a sua palavra. Quer experimentar o poder de Deus? Então se entregue nas mãos do Todo-Poderoso. Nesse tempo vemos realmente que muitas pessoas até teriam o desejo de conhecer a Deus e experimentar o seu poder. Mas as pessoas deixam de entender os propósitos de Deus. Há um sentimento incomum de que os propósitos de Deus para o homem é que ele tenha apenas vida boa na terra. Esteja bem empregado, tenha um ótimo salário, tenha muitas vantagens, tenha portas abertas, milagres e maravilhas, milagres no casamento, curas, sinais e coisas desse tipo, onde Deus vai limpando a área e o homem vai caminhando. Mas na palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus, da narrativa bíblica, nós observamos, por fato, homens de Deus, realmente servindo ao Senhor, que passaram por grandes lutas, aflições, dificuldades e problemas. Nós vemos isso no Velho Testamento, vemos também no Novo Testamento, vemos isso acontecendo no meio da igreja primitiva, onde os homens eram levados às arenas para serem mortos, perseguidos, maltratados, açoitados. Então espera, existe no DNA da igreja essa questão muito importante e nós todos neste século XXI precisamos entender isso, chamado sofrimento, aflição. Aliás, Jesus disse direitinho, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Portanto, nesse tempo nós precisamos refinar a nossa fé e perceber se a nossa fé é exatamente esta fé ensinada pela palavra de Deus. Não é só uma questão de ser bonzinho, mas é uma questão de eu vivo para o Senhor, a minha vida glorifica o nome de Deus segundo as orientações da palavra. Isso faz muita diferença, porque eu posso achar o que Deus gosta, eu achar o que Deus quer, eu achar o que Deus pensa, mas só através de uma investigação da palavra é que eu vou entender isso, é que eu vou perceber isso, é que o seu Santo Espírito vai ministrar ao meu coração, à minha vida, a vontade soberana e poderosa do Senhor. E nós temos visto isso nesse momento, que é o tempo da formação da igreja. Estamos lendo, o livro de Atos dos Apóstolos, estamos vendo nesse tempo da formação como viviam os cristãos, era igreja. Eram vários cristãos, E vemos realmente qual era o principal trabalho dos apóstolos, dos líderes que estavam sendo formados. Enquanto eles viajavam, eles formavam líderes, preparavam pessoas para estarem ensinando o quê? O que eles ensinavam? Que eles também já não tinham aprendido. É importante entender isso, que o ensinamento da igreja primitiva era exatamente a reprodução do que Jesus ensinou aos apóstolos. Este era o ensino, era a doutrina dos apóstolos que eram passada nas igrejas. Então não é que existiam valores diferentes. Olha, Jesus morreu lá na cruz, ele venceu o mal e agora nós temos tudo de bom, agora dá tudo certo, porque Jesus levou sobre ele todo o sofrimento e nós não temos mais que sofrer. Veja, essa não é a realidade bíblica, esta não é a verdade bíblica. Nós vemos realmente que aqueles que queriam servir ao Senhor, aqueles que eram fiéis a Cristo, aqueles que se entregavam nas mãos do Senhor, que se arrependiam dos seus pecados, então o que acontecia com eles? Eles nasciam de novo, eles tinham uma nova vida. Por conta disso havia realmente um ataque do mundo contra essas pessoas, havia uma resistência do mal contra aquilo que estava acontecendo. E nós temos visto isso até os dias de hoje. O fato é que muitas igrejas e muitos líderes, e lamentavelmente muitos cristãos, querem ter uma vida atenuada, simples, sem sofrimento, sem dificuldade, Então tudo aquilo que significa tomar uma posição com Cristo, de fidelidade com a palavra, veja bem, não é bem assim, não precisamos ser desse jeito, É interessante que as pessoas são radicais no mundo, e as coisas do mundo são possíveis, e elas são feitas e decididas, mas as coisas para com Cristo, não.
Vamos continuar vendo então o que estava acontecendo nesse tempo? Vamos estar refinando a nossa fé? Vamos estar entendendo melhor como viviam os cristãos? Vamos lá, Atos capítulo 20, do verso 17 até o verso 24. Está escrito: De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. É isso. Então o que nós vemos aqui? Conforme encerramos a última semana, vemos que Paulo estava decidido a passar o dia de Pentecostes lá em Jerusalém, né? A festa de Israel. Então ele estava indo a caminho de Jerusalém. Ele chega numa cidade chamada Mileto. Nesta cidade ele manda chamar os presbíteros da igreja lá de Éfeso, não é? E tendo chamado e conversando com todos, ele traz esse discurso, ele traz essa palavra falando para vocês, olha, falando para eles: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo. Então veja, os ensinamentos do apóstolo Paulo não eram somente teoria, mas sim uma prática da fé. Como eu me conduzi entre vós, a sua simplicidade, a sua dedicação, a sua piedade, o seu serviço, ele narra, ele fala sobre isso aqui. Ele diz assim: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus, porque lembra que os judeus ficaram contra o apóstolo Paulo, como ficaram contra Jesus. E eles tinham então raiva do apóstolo Paulo, né? E o que aconteceu com eles? Pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e vou-la ensinar publicamente e de casa em casa. Então, qual era realmente a coisa mais importante que o apóstolo Paulo fazia? Quando ele ia nas cidades, ensinava a palavra. Falava do arrependimento em Deus e da fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo falava realmente dos ensinamentos de Cristo, sendo ele o Messias, o Salvador, a remissão de pecados, o seu sacrifício na cruz do Calvário, o pagamento que ele fez ali, o seu sacrifício vicário por todos os homens. O apóstolo Paulo ensinava todas essas coisas publicamente e também ia de casa em casa. Nós vemos aqui uma coisa bastante interessante nesse tempo, não é? Bem diferente daquilo que a igreja vive hoje, onde os ensinamentos são somente no templo, não é? E muitos deles suntuosos e tudo mais. Veja, qual era a determinação, qual era realmente a disposição dos discípulos apóstolos nesse tempo, daqueles que ensinavam a palavra? Era ir muitas vezes nas praças, era ir na sinagoga, era ir de casa em casa. A igreja realmente se ocupava, vivia realmente em lugares que não eram templos preparados, mas eram muitas vezes em casas, não é? Onde a palavra era pregada e muitas pessoas iam até lá. Então o que ele fazia? Testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e agora constrangido estou no meu espírito e vou para Jerusalém, sabendo que, veja só o encerramento dessa palavra, o apóstolo Paulo tinha um entendimento de que ir para Jerusalém traria sobre ele cadeias e tribulações. Eu sei que eu vou para lá e lá me espera cadeias e tribulações. Então é interessante, você vai pensar, puxa, mas que pessoa maluca, ela vai de encontro ao sofrimento? Mas havia uma disposição de fé. Veja, querido irmão,
A fé em Jesus Cristo, a vida da fé, transforma o nosso interior de forma que as condições deste mundo já não significam limites ou impedimentos para a movimentação do seu poder nas nossas vidas. Não é só o poder miraculoso, mas é o poder do enfrentamento, é o poder da coragem, da ousadia, de se levantar num dia ruim, desse casamento que precisa de conserto, da sua vida que precisa de transformação, de ânimo que você precisa ter. Isto é o poder de Deus que opera na nossa fraqueza. Então, ele tinha esse entendimento até dizendo que contanto que eu complete a minha carreira, aquilo que foi colocado em minha mão. Ora, todo cristão recebe de Deus vida e recebe também dons e talentos, como Jesus ensinou. Então todos nós precisamos entender nesse tempo a necessidade de estarmos nos dispondo diante de Deus para vivermos segundo o seu propósito, que afinal de contas é diante disso que nós vamos prestar contas ao Todo-Poderoso. Eu desejo que você fique firme e cada vez mais fortalecido na fé.